Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Médico para Paciente. Hoje é um episódio especial, no qual a gente vai falar bastante do lançamento do livro do nosso querido amigo Luiz Severo. A gente vai falar bastante do que tem no livro, o que você pode encontrar, aonde que você pode conseguir comprar o livro também. E aí a gente trouxe dois convidados que vão falar bastante a respeito da temática dos assuntos que são abordados pelo Luiz no livro. E a gente vai discutir bastante o que você pode aprender melhor no livro e com os nossos convidados. Luiz, apresenta pra gente os nossos convidados e parabéns pelo seu livro. Obrigado. Oi, pessoal. Bem, o livro Você Não Precisa Sentir Dor, para quem ainda não adquiriu, Você Não Precisa Sentir Dor, um linkzinho, é um livro que foi escrito com o objetivo de ser uma ferramenta para o paciente. Ao longo aí dos últimos 5 anos de tratamentos de pacientes, observei que o resultado do paciente, se não for mudado o hábito, ele vai ser escasso, ele vai ser reduzido, ele vai ser temporário. E de que maneira fazer com que isso seja prolongado? De que maneira fazer com que o paciente não retorne àquele quadro inicial? Então, o livro tem o objetivo de informar, de educar o paciente. E nada mais do que importante a gente entender que essa educação ela acontece com um time multidisciplinar. Eu não consigo trabalhar se eu não tiver um nutricionista que modula o intestino do meu paciente, eu não consigo trabalhar se eu não tiver um fisioterapeuta modulando o movimento do paciente, eu não consigo trabalhar sem um psicólogo. Então é fundamental essa visão interdisciplinar e multidisciplinar para que o paciente ele consiga sair daquela fase aguda, daquela fase de importante incapacidade e não volte para ela novamente. Conosco hoje, 2 grandes amigos que fazem parte do nosso time de tratamento aqui de Campina Grande e online também, e diversos pacientes de Recife e São Paulo. Temos Rafaele, que é nutricionista, ela que tem toda uma experiência já com crianças com transtorno espectro autista, mas decidiu entrar junto comigo nessa proposta de como modular o intestino dos nossos pacientes. Obrigado por ter vindo, Rafa. Eu que agradeço o convite, é sempre uma honra estar presente, principalmente agora, né? Com esse filho aí que nasceu e nos traz muito orgulho de ter essa equipe tão homogênea, tão centrada e com uma missão importantíssima que é devolver a qualidade de vida a esses pacientes. Ótimo, ótimas palavras. E conosco também Bruno Miranda, fisioterapeuta. Bruno entrou recentemente no nosso time para agregar, trazer a experiência dele com terapias manuais, com prescrição de exercício. E a gente já estava aqui brincando nos bastidores. Os pacientes todos amaram Bruno Miranda. Bruno, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. É uma honra poder fazer parte dessa equipe. Assim, uma equipe multidisciplinar voltada para pacientes com dor é uma coisa que de certa forma, é uma novidade no mercado, é uma novidade na sociedade e é uma honra poder participar, ter profissionais de alta qualidade trabalhando junto em prol da qualidade de vida desses pacientes. Show de bola. Vamos começar um pouquinho falando a respeito da temática do livro, né? Por exemplo, Luiz, o título do livro é Você Não Precisa Sentir Dor, né? Vamos pensar, lembrando que existem milhões de brasileiros, né, de pacientes que possuem doenças crônicas, que são diversas, né, que você aborda aí no livro. E aí, puxando um pouquinho com a Rafa, como que você trabalha essa questão de um paciente que tem uma dor crônica, por fibromialgia, tudo, a questão da alimentação? Qual que é a importância de um paciente que tem dor crônica ficar atento quanto à alimentação? O que você orienta quando ele chega para você e como que você passa a bola depois para a Rafa? Como é que é feito esse... Bem, assim que o paciente chega, a primeira coisa, eu acho que todos os profissionais da equipe, eles tentam conscientizar da importância de cada um. O paciente tem que entender que se ele não valorizar o que o nutricionista vai colocar, ele não vai chegar no patamar de controle de dor. O paciente tem que entender que existe uma interferência direta e indireta na experiência de dor. Seja na enxaqueca, seja na fibromialgia, seja na artrose da coluna, na artrose do joelho, o paciente ele é influenciável. Porque existe o que a gente chama um conceito de meta-inflamação. É uma inflamação de baixo grau. É aquele paciente que tem dor, mas tem fadiga, cansaço, dificuldade de perda de peso. É um paciente que tem distúrbio do humor. É um paciente que tem alterações nos exames laboratoriais. E tudo isso faz com que haja um desgaste progressivo das articulações, dos tendões, das fascias, gerando dor. Então, quando a gente começa a trabalhar em time, eu fico muito mais confortável em saber que eu vou ter um especialista que vai desenhar para o paciente um programa de reeducação e que ela traz muita palavra de educação, porque o nosso paciente nunca foi educado. Rafa, fala pra gente, o que é essa educação
sobre a dieta, que é muito mais do que prescrever dieta. Eu fico muito feliz em falar sobre esse assunto, né? Porque não tem como a gente falar no tratamento de dor através do manejo da alimentação, sem falar de intestino, e a gente tem alguém aqui da área. Então, quando a experiência que a gente tem tido, né, na jornada do paciente contra a dor, é que quando ele chega, a gente faz a anamnese, começa a puxar ali sinais e sintomas, eles sempre apresentam alguma condição gástrica, alguma condição intestinal. Seja um supercrescimento bacteriano, um quadro de constipação que já vem se arrastando por anos, distensão abdominal, que popularmente eu chamo de efeito baiacu, episódios de diarreia com frequência, azia, gastrite, e também tem aparecido pacientes com síndrome do intestino irritável. Então a gente vê que percebe de cara que não tem como a gente fazer uma dieta cheia de antioxidantes, né? Equilibrar o prato, colocando uma quantidade adequada de proteína, retirando alergênicos. É muito curioso que também são pacientes que apresentam alergia à farinha de trigo, alergia a outros alimentos alergênicos, intolerância à lactose ou alguma alergia à proteína do leite da vaca. Então, todos eles estão associados a esse sistema digestório. Como é que eu vou colocar uma dieta e eu não vou ter aquela qualidade de absorção, porque existe uma desbiose ali, existe um comprometimento do lumen intestinal, do epitélio intestinal, até mesmo para a medicação que vai ser inserida no tratamento. Muitas vezes essas vias de absorção, elas estão comprometidas. Então é o que eu chamo de organizar a casinha. Eu sempre trago de forma muito didática para eles, de organizar a casinha, limpar o terreno, dar um reset ali em tudo que foi colocado até hoje, através mesmo até de xenobióticos, né, de agrotóxicos que a gente consome através dos alimentos, de glutamato através dos industrializados, dos ultraprocessados, de sódio, de tudo aquilo que não traz benefício e que a longo prazo eles vêm causando essa desbiose. Qual foi a última vez que a gente limpou o intestino? Se a gente parar para pensar, é tanta medicação, sente uma dor de cabeça, toma uma medicação, sente uma azia, toma... E o que a gente tem aqui ainda, infelizmente, é uma cultura de automedicação. Então, essas pessoas se automedicam a longo prazo e aí depois vem com esse quadro de dor que também pode estar associado a isso. E aí a gente limpa esse terreno, tratando esse intestino primeiramente, para depois, numa segunda etapa, a gente trazer essa riqueza. É o que é muito próximo da dieta do Mediterrâneo, que ela já foi eleita há anos e anos aí, continua sendo eleita como a melhor dieta do mundo, né? Rica ali em antioxidantes, rica em gorduras boas, né? Até a proteína, eles trazem uma proteína de alto valor biológico de uma melhor qualidade, como pescados. É uma dieta muito rica em cereais, em verduras, em frutas. Então, é aquilo que vem da terra, eles consideram. Por isso que chama dieta do Mediterrâneo. É o que a gente pode extrair de melhor da terra e também do mar, que seriam os pescados. Brunão, vê, quem já acompanha aqui o podcast, sempre escuta quando a gente está falando de tratamento da dor, que eu sempre falo, tenha um fisioterapeuta para chamar de seu. Porque não tem como a gente ter bons resultados no paciente se a gente não movimenta. Porque o movimento é que é o tratamento. Qualquer tipo de tratamento que a gente faça, do ponto de vista cirúrgico ou medicamentoso, eu crio uma janela de oportunidade. Eu faço com que aquele paciente desensibilize aquele receptor doloroso e ele então consiga se movimentar. Mas se eu não modulo o movimento, ele recai novamente na crise. Fala pra gente, de que maneira a fisioterapia otimizada, especializada, pode auxiliar o paciente nessa jornada de redução de dor? Porque a gente já vê várias vezes pacientes, eu não acredito na fisioterapia, que eu saio pior com o fisioterapeuta. Explica pra gente de que maneira vocês potencializam os nossos resultados. Primeiro ponto, o que a gente faz na fisioterapia, principalmente baseada na terapia manual, que é uma das peças-chave no tratamento de dor crônica, assim como o exercício físico,
é identificar qual o tipo de dor, qual o tipo de dor crônica. Nós temos vários tipos de dor crônica em algumas categorias, e o primeiro ponto é esse, identificar qual o tipo de dor crônica que aquele paciente tem. Porque quando a gente fala em terapia manual ou fala em exercício, nos leva a pensar que qualquer coisa de terapia manual vai funcionar para todo mundo, ou qualquer exercício vai funcionar para todo mundo. E não é bem assim. Alguns exercícios, alguns mecanismos de terapia manual precisam ser eleitos e muito bem administrados para o tipo de paciente específico com determinado tipo de dor crônica ou dor aguda também. Por exemplo, existem pacientes que têm uma sensibilização muito grande, dor crônica lombar, e aí não aceita ou tem muito medo, a chamada cinesiofobia, de movimentar aquela região. Então, assim, o exercício físico ele não só entra como uma atividade para mobilizar, para modular a região, assim como ele é utilizado para melhorar a condução neural e também para estimular a produção dos que nós chamamos opioides endógenos. Então, assim, trabalhar outra região que não seja a região sensibilizada também tem um efeito muito grande no resultado do paciente com dor crônica. Da mesma forma, a terapia manual. Trabalhar a distância da parte sensibilizada da dor também tem muito efeito. Claro que isso a gente precisa identificar dentro de a gente chama de uma cadeia lesional, identificar quais são os segmentos responsáveis pelaquela região sensibilizada. Porque muitas vezes essa dor crônica pode ser uma dor crônica referida, uma dor crônica referida visceral, e aí nós precisamos avaliar toda a parte da inervação sensitiva e motora também, para saber onde é que a gente pode modular, não necessariamente no local onde está sensibilizado ou onde o paciente sente mais dor. Legal. Essa questão da fisioterapia é bastante interessante, porque muitas vezes o paciente tem exatamente isso, ele tem medo. Primeiro, acho que é um mecanismo que a gente tem de defesa, né? Sim. Se a gente machuca, a gente não quer mexer ali, né? E aí muitas vezes o paciente não quer ir para a sessão de fisioterapia com medo de piorar. Sim. Sendo que, na verdade, a sua função é melhorar, aliviar a dor, né? Às vezes o paciente chega morrendo de dor e depois de uma sessão com você, ele fala, nossa, como melhorei. Só que no imaginário dele, se a gente não orientar, não explicar, você vai melhorar fazendo a sessão, muitas vezes ele não vai. Tem um paciente que eu acompanho por questões de prevenção de câncer, porque tem um histórico na família e tudo, ele me acompanha todo ano, a gente já fez algumas colonos, e ele tem uma história de dor crônica, não sei nem se ele procurou o Luiz, é que eu falei para ele procurar o Luiz, mas orientei procurar um fisioterapeuta, porque ele acordou do nada sem andar. Que ele tinha um histórico de hérnia de disco, não sei se ele tinha feito alguma coisa, acordou, disse que foi andar e caiu e estava morrendo, e começou a ter muita dor na coluna e tal, eu falei, isso aí é hérnia de disco, vai procurar um neuro e tal, vamos ver o que está acontecendo. Ele procurou um neuro, começou os analgésicos potentes, tudo, que o Luiz daqui a pouco vai conversar com a gente a questão das medicações, mas eu sempre bati quando ele me contou, porque acabou que ele tinha alguns exames pra gente fazer, eu falei, não, vai tratar isso aí, que como a gente está fazendo só prevenção, dá para esperar tranquilamente. Mas eu enfatizei, você precisa procurar um fisioterapeuta para melhorar isso aí. Aí ficou uma semana, duas, eu falei, vai no fisioterapeuta. Foi pro fisioterapeuta, ficou uma ou duas semanas com o fisioterapeuta, já voltou para academia. Porque eu acho que se não tivesse passado com o fisioterapeuta, ele não daria conta de voltar a fortalecer toda a lombar, tudo. Sim. E o mais interessante que aconteceu com ele, que me chamou muita atenção, que é aí que eu quero saber como que vocês trabalham nisso, é que assim, ele é um idoso jovem, está ali perto dos seus 60 anos, 60 e poucos, e ele, nesses 2 meses que ele ficou sem fazer atividade física, tudo, teve a crise, foi para fisioterapia, eu cheguei a encontrá-lo, mas assim, perdeu muita massa muscular. Incrível, assim, eu fiquei muito impressionado com isso, né? Como você trabalha essa questão de quando o paciente tem uma crise aguda, que tem que ir com vocês, para evitar, ou é inevitável que ele vá perder massa muscular? Como é que é essa questão? Não necessariamente isso acontece. Talvez possa ser que aconteça em um caso isolado. Mas, assim, o tratamento, principalmente para dor crônica, ele é colocado em fases. Ou seja, são etapas. Primeiro ponto que a gente precisa é diminuir, ou seja, utilizar o movimento como mecanismo para diminuir essa sensibilidade à dor. Segundo ponto, melhorar a mobilidade articular, melhorar a mobilidade neural e também melhorar a questão do tônus da musculatura. Às vezes é uma musculatura que está hipertônica, tem uma tensão muito grande ali, a gente precisa melhorar isso.
Numa terceira fase, ou até misturando aí com a segunda fase, a gente pode trabalhar a parte de estabilização segmentar. E aí a gente vem para exercícios específicos de estabilização da coluna, que aí é a musculatura mais intrínseca, musculatura abdominal mais interna. E aí depois é onde a gente passa para o fortalecimento em si, ou seja, é o ganho de massa muscular. É claro que nessas outras fases isso já complementa. Mas o foco principal para ganhar massa muscular já vai ser uma questão mais avançada, porque primeiro a gente pensa na estabilização e depois na questão de fortalecimento propriamente dito, entendeu? E claro, a nutrição é muito importante, isso depende daquilo que o paciente tem consumido, da quantidade de proteínas que o paciente tem consumido, porque o estímulo muscular ele depende muito da nutrição para poder que haja um desenvolvimento muscular para isso. Aí eu puxo para Rafa uma coisa. Esse paciente que é um idoso, que não é frágil, mas que a gente vê que tem sinais de sarcopenia, até mesmo uma bioimpedância mostrando diminuição de massa muscular. O que mudaria na sua visão e na sua prática, na sua intervenção num paciente que tem dor crônica e tem sarcopenia? O que mudaria para além daquele início que você iria fazer de tratamento da disbiose? O que mudaria o segundo passo? Nada mais, nada menos do que distribuição de macronutrientes. Eu tenho que equilibrar para ele ter um consumo adequado de carboidratos, e aí eu vou preferir os carboidratos complexos. Quais são esses carboidratos complexos? Raízes, como inhame, macaxeira, cará, batata doce, batata inglesa, do que os carboidratos simples, que entra aí bolo, macarrão, pão, pizza. Quantidade adequada de proteína de alto valor biológico é o que vai segurar esse paciente para que ele não recaia nessa sarcopenia, ou até para a recuperação de um paciente que já se encontra nesse quadro. Claro que a gente está falando de macronutrientes, eu também tenho que equilibrar a quantidade de gordura, dos lipídios. E aí a gente vai para as fontes de gorduras boas. Mas tudo isso é feito calculado e individualizado, essa distribuição, para que eu consiga tirar ou evitar que ele entre nesse quadro. Foi suficiente? Porque assim, é uma turminha difícil de consumir proteína de alto valor biológico. E aí quando eu falo de alto valor biológico, proteína de origem animal. Carne, frango, pescados, ovos. Então eles geralmente consomem uma quantidade menor. E aí é onde entra a cereja do bolo, a suplementação. Ela não vai substituir aquela quantidade, mas para que eu atinja que é o que chamam de bater a proteína, né, do dia, a quantidade adequada para aquele paciente, eu posso entrar aí com uma proteína isolada. Whey protein você faria? Isso, mas aí como a gente está falando de um paciente mais clínico, né, a gente não pode esquecer que é um paciente que também está num quadro de dor, eu prefiro a proteína de peptídeo de colágeno. E qual é a grande sacada aí? Não é uma proteína de origem animal, né? Vai ser uma proteína isenta de lactose, isenta de caseína, isenta de glúten, de açúcares. E, além de tudo, por ela ser de peptídeo de colágeno, ainda vai ter um fator de proteção aí para as articulações. Boa. Uma pergunta, Luiz, aí para você e para os convidados. Pacientes que fazem uso de suplementação de hormônio, tá? Aumenta a chance de ter dor crônica, de ter dor lombar, ou não tem nada a ver? Isso diminui? Tem uma predisposição de ter algum evento? Bem, quando a gente está falando de reposição hormonal, por exemplo, o anticoncepcional, mulheres utilizando anticoncepcionais, mais ou você fala reposição testosterona, sobre acompanhamento, ou... Não, às vezes tem algum médico que está passando, um nutrólogo ou alguém, e ele está fazendo reposição para fins estéticos, ou sei lá... Tá.
a utilização da testosterona em si, alguns estudos mostram que aumentaria o risco de piorar as crises de enxaqueca, por exemplo. Mesmo, é muito já sabido, o hormônio sexual feminino descompensar crises, juntamente com os anticoncepcionais. Mas a testosterona, a reposição, teria esses estudos mostrando que poderia aumentar o risco de ter mais crises de enxaqueca. Outra coisa que, teoricamente, você está fazendo, se você está fazendo a reposição hormonal de testosterona, você está aumentando o ganho muscular. Mas não necessariamente ganho muscular, mas às vezes é inchaço, é aumento da célula, hipertrofia. E essa hipertrofia, ela pode ser ruim para o cálculo global. Se o nutricionista vai direcionar uma determinada dieta, ele vai ter que levar em consideração de que o peso dele é muito de água e não de músculo. Aí isso interferiria na sua conduta? E até mesmo a questão do estímulo. Porque se ele está fazendo para fins estéticos, o hormônio por si só ele não vai trazer o resultado esperado. Que seria a hipertrofia muscular. Então ele precisa do estímulo. Então ele tem que estar ciente de que ele está fazendo a reposição, mas ele precisa fazer os exercícios adequados e aí interfere também na questão da alimentação. Eu vou ter que balancear proteína, carboidrato, lipídio, levando em consideração o fator atividade, se é uma atividade leve, moderada, intensa, o tipo de exercício que ele está fazendo, que aí já entra numa pegada mais esportiva. Né? E também a questão da reposição hormonal. Aí, quando a gente fala em esporte, Bruno, quem acompanha ele no Instagram, né? Crossfiteiro e Pilates. Ele trabalha com ele faz crossfit, academia e tem uma clínica de pilates também. Tu também pratica pilates? Eu digo praticar Sim. pilates, é o verbo? Sim. Praticar pilates. Tá. Vê, tem um estudo recente que eu até é uma caixinha que eu vou abrir para amanhã, mas já antecipando. Tem um estudo que falou de que o CrossFit foi o exercício que mais causaria risco de danos na coluna lombar. O que você acha disso? Qual é o risco do CrossFit para a população leiga não preparada? Assim, o CrossFit ele vem tendo uma grande adesão, né? E todo esporte, assim como todo esporte que é estudado, principalmente aqueles de grande adesão. Por exemplo, existe um estudo onde fala que... Um estudo não, né? Já foi falado na sociedade que o CrossFit era a modalidade que mais lesionava. Só que não era, porque o CrossFit é um esporte. E dentro dos esportes, eu acredito que o CrossFit está ali entre o quinto e o sexto, que lesiona pela quantidade de horas praticadas. Ou seja, basquete, futebol, são esportes que chegam a lesionar ainda mais. Voltado para essa questão da coluna, eu sempre falo o seguinte, o atleta, o praticante de CrossFit, ele tem que, muitas vezes, se conscientizar do perfil dele, de onde ele está no momento. Por quê? A gente sempre fala no CrossFit que o que mais machuca não é o esporte, mas sim o ego de quem está praticando. Ou seja, eu querer fazer aquele a mais sem eu estar preparado para aquilo. E todo esporte, quando a gente trabalha com esporte, existe uma construção onde a gente precisa ter um fortalecimento bem feito de tudo que a gente vai usar. Segundo ponto, consciência corporal, ou seja, controle motor daquilo que eu estou fazendo, e isso está enraizado dentro do CrossFit, que é o quê? A questão de técnica. Então eu preciso trabalhar muita técnica antes de iniciar a sobrecarga ou sobrecargas mais elevadas. Então, assim, tudo que se fala sobre a questão de lesão em qualquer esporte, claro que todo esporte tem seu risco, qualquer atividade física tem seu risco. Uma caminhada pode ser um desencadeador de uma lesão. E todo esporte vai ter esse risco, mas, claro, precisa ter essa construção. Então, para o praticante de CrossFit, o que é que tem que acontecer? Ele precisa colocar primeiro os pés no chão para poder construir tudo aquilo que ele quer alcançar. Não em 2 meses, 3 meses, 6 meses, mas em si uma questão de anos. Porque um esporte ele não é praticado só para fins de coisas momentâneas, mas sim a longas datas. Sim, então um ponto então que esse estudo ele reforça
é que indivíduos que praticam CrossFit colocaram aí cerca de 19,4% de lesões. O que ele coloca também no estudo é que foi o que Bruno colocou. Os pacientes, como todo e qualquer esporte, se você não faz o movimento correto, não faz a progressão de carga correta, vai aumentar o risco. Claro que aqui a gente não vai demonizar o CrossFit. Na verdade, é mais um adendo para a gente ficar atento na necessidade de ter o professor, né, ter o personal auxiliando no movimento, ter consciência desse movimento, para então a gente ter sucesso na evolução do paciente. Eu, pessoalmente, fiz uma aula de CrossFit, eu não tenho... Gostou, não? Não, porque eu não sei dizer não para mim mesmo, eu quero fazer o que a galera tá fazendo. Sim. Aí, tipo, já saí com dor, né? É mesmo? Eu cheguei a fazer no início, Existe um estudo também que, por exemplo, foi um estudo, se não me engano, uma meta-análise que separou 2 grupos de pessoas que mais estão propensas a sentir dor. Dentre elas, os sedentários, isso aí a gente já sabe, e outro grupo de pessoas que estão muito propensas a sentir dor são os praticantes de atividades físicas intensas. Ou seja, o CrossFit está dentro desse aspecto. Então, se a gente for separar quem está suscetível a sentir mais dor, o sedentário e o praticante de atividades físicas intensas, ou seja, intensidades muito elevadas. Onde é que eu deveria me encaixar para eu diminuir os riscos de sentir dor? Nem sedentário e nem alta intensidade demais. Porque primeiro você precisa eleger para que eu quero a modalidade. É uma das perguntas que a gente faz no CrossFit. Eu tenho um box de CrossFit também. E uma das perguntas que a gente faz é: qual o objetivo desse aluno? O que é que esse aluno quer? Ele quer levar como esporte ou quer levar como qualidade de vida? Então a gente vai colocar esse aluno dentro daquele aspecto do que ele deseja para a modalidade. Claro, vai existir seus riscos dentro de qualquer intensidade, assim como de qualquer esporte. Mas assim, o primeiro ponto é identificar qual o objetivo dessa pessoa com a modalidade esportiva. Essa questão do CrossFit é bem interessante, porque quem pratica CrossFit, ele quer ver quase como uma religião, né? Quer levar todo mundo para fazer tudo. Eu acho bem legal, porque estimula a prática da pessoa sair do sedentarismo, de atividade física. Eu acho isso interessante. O mesmo ocorre quando o paciente começa a fazer corrida, caminhada, essas coisas, ele começa a chamar todo mundo. Correr tem aí, que encosta. Quando você vê, tá todo mundo do ciclo de amizades dele foram influenciados por ele. Eu achei isso muito importante, porque eu acho que a gente tem que ajudar as pessoas a movimentar. E aí, qual que são os cuidados que você tem quando chega um jovem, a partir de que idade pode começar a praticar atividade CrossFit? Já tem a modalidade de CrossFit Kids, ou seja, existem profissionais qualificados para trabalhar com crianças, assim como a ginástica artística, crianças de 3, 4 anos, o CrossFit também tem, assim, vamos lá, falar de 5, 6 anos de idade, já começa a dar seus primeiros passos. Hoje a gente tem, inclusive no Brasil, algumas crianças de 10, 11 anos que já praticam o CrossFit como modalidade esportiva fielmente. Legal. E essa questão aí tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com questões de articulação, por ser mais maleável essas crianças, ou vocês não tem tanta influência essa questão? Tem influência, né? O profissional que está acompanhando, ele precisa avaliar como é que deve ser o tipo de progressão para aquela criança. E é claro, assim como no tratamento da dor precisa ter uma equipe multidisciplinar, todo esporte precisa ter uma equipe multidisciplinar ao redor da pessoa que está praticando, ao redor daquela criança que está iniciando e que quer levar aquilo para a vida como atividade esportiva. Engraçado. Eu estava hoje na academia, hoje no final da tarde a gente vem para cá, e aí eu estava conversando com o meu personagem essas questões que muitas vezes as pessoas querem só falar, eu pego tanto de peso e tal. Mas quando porque na academia, se você quiser ficar durante... coisa de maluco, às vezes minha cabeça dá uma bugada. Mas se você começar a ficar fazendo muita geometria, matemática, você começa a ver que na verdade o peso que você está pegando, na hora que você começa a fazer, aquele ângulo ali tem 45 graus, se eu fizer a lei dos cossenos, alguma coisinha assim, ele na verdade é que o cara está pegando 200, 300 quilos ali na leg press, e aí tem alguma inclinação. Ele não está pegando aquilo, mas você não vai explicar para ele. Cara, na verdade, não é bem assim. Mas a pessoa quer tanto aquele ego, tudo, que assim, tem toda essa questão de biomecânica, né? Isso vale muito pro CrossFit, porque se você angular um pouquinho o movimento, você já vai trabalhar outro músculo, pode até se lesionar, né? Sim. É por isso que tem tanta lesão, porque se o aluno ou o praticante lá, o atleta, ele falha numa questão da angulação, ele pode machucar ou então trabalhar um músculo que não é nem importante naquele movimento, né? Exato.
E aí é por isso que vocês pegam tanto pesado naquele início para aprender a fazer certo, né? Isso. Puxa aqui, É aí técnica, vai, para não fazer direto, para não... Né? Exatamente, assim, é uma das coisas que deve ser priorizada, técnica, segundo técnica, terceiro técnica, e depois você começa a introduzir as cargas, porque assim, até porque a população, a sociedade, até então era acostumada com a musculação, né? O CrossFit vem o quê? De 10 anos para cá, no Brasil deu o seu boom aí lá para 2010, 2011, até 2015, e aí veio com essa onda gigantesca aí. E na academia o que acontece? São exercícios, na maioria das vezes, são exercícios uniarticulares, ou seja, exercícios em um único plano de movimento. No CrossFit são exercícios multiarticulares, ou seja, eu utilizo vários grupos musculares para executar um movimento. E às vezes é bem interessante quando a gente vê na prática alguém que migra da musculação para o CrossFit pela questão de coordenação de grupos musculares conjuntos para fazer determinados movimentos. Tem a força, mas não tem a coordenação para, por exemplo, elevar um peso acima da cabeça. Que tem que ter a técnica certinha. E é uma questão que não é só uma questão de força muscular em si. Existe a conexão mente e corpo ali, a via neural que vai determinar qual ação que eu quero fazer. E os músculos que a pessoa está recrutando para levantar aquele peso. Às vezes, se você tiver a técnica, você nem é mais forte quanto o cara, que o parombado da academia. Só que você tem a técnica, está usando certinho. Tem a estabilização, é uma coisa que é muito construída, que é a questão da estabilização, ou seja, músculos estabilizadores. A gente tem os músculos que estabilizam o movimento e temos os músculos que são executores de movimento. Então, o primeiro ponto é identificar e trabalhar essa estabilização para poder aí executar movimentos de grandes amplitudes. Um ponto que eu trago aqui no livro é a criação de hábito como sendo um ponto fundamental no tratamento do paciente que tem dor crônica. Rafa recentemente eu acho que tem o quê? Um ano que tu corre? Quanto tempo tu corre? Minha história com a corrida é desde 2012. É mesmo? Só que com oscilações. Me né? fala como é que é, como criar um hábito saudável que para o nosso paciente é fundamental ele também se engajar, né? Que eu acho que o grande ponto aí da nossa missão quanto profissional de saúde é engajar nos pacientes qualquer tipo de tratamento. E me fala como você, como pessoa, foi se engajando dentro dessa proposta da corrida, que é um modo de vida, quando a pessoa decide realmente correr, ganha medalhas. Aí eu vou pegar o que o Dr. Daniel disse. O CrossFit é quase uma religião. O CrossFit ainda é uma seita. Religião consolidada já é a corrida, que tá mais cheio. Brincadeira, Bruno. É o amor. Eu acho que você tem que... Porque fica muito naquela... Tem que ir para academia, tem que ir para academia. Quantas pessoas a gente não vê postando na força do ódio, porque não gosta do ambiente de academia? Então, partir da premissa de que você tem que procurar até se encontrar. Eu já passei por boxe, por balé, por natação, e nada me saltou aos olhos como a corrida. E aí, como tem essa galera da vaidade, né, do peso que está levantando... Tem os fiscais de pace, né? Que se você não corre no pace abaixo de 5, você não é corredor. E que 5 km não é corrida. E aí, qual é o teu objetivo? Você tem que focar naquilo que você quer. Eu não tenho essa pretensão de pódio. Inclusive, já me incompatibilizei com pessoas por conta dessa encheção de saco. Quando as pessoas me perguntam qual é o meu objetivo, eu sou até grosseiro. Eu digo assim, meu pódio é chegar aos 85 anos de idade, sem ninguém para me dar banho, sem ninguém para limpar minha bunda e para eu conseguir levantar sozinha da cama. Aí se você parar para pensar, se fizer uma análise racional, poxa, o que é que eu estou depositando nessa conta... Né, para ter um saldo daqui a tantos anos, né? Quando eu tiver 85 anos, o que é que eu vou ter lá de saldo na minha conta? A gente tem que entender que se a gente não se policiar e desenvolver músculos agora, depois de 60, 80 anos, a gente perde mais de 20% de massa muscular. Isso. E como é que a gente vai se sustentar? Como é que a gente vai se sustentar sem ter dor? Como é que a gente vai fazer míseros movimentos? Então a gente precisa fazer atividade física. E é o que é que acontece? Essa chateação que acontece, acho que em todo esporte,
acaba o quê? Afastando as pessoas, Sim. né? Afastando as pessoas que estão ali pelo bem-estar. Isso, que está iniciando, que está começando, que está procurando testar ali para ver se identifica com aquele exercício. A gente tem que incentivar o movimento. O corpo, eu digo sempre aos pacientes, principalmente lá no HELP, o corpo ele é feito para movimento. Então, o mínimo que você faz já é alguma coisa. Tu não vai querer começar com o Bruno que compete, que é atleta. Ele teve um início, né? E quando ele traz essa visão do físio para o exercício físico, olha o quanto é importante, o quanto desmistifica essa coisa de que só se lesiona. Porque em toda área a gente vê muita coisa errada. Sim. Né? Se eu tivesse tido a orientação correta, quando eu voltei agora, de que eu tinha que respeitar a minha pisada, e aí Bruno, como físio, pode também falar melhor sobre isso, porque tem a pisada com ponta, que é meio pé, tem a pisada com calcanhar, e de 10 corredores, homens, 6 pisam com calcanhar. Sim. E quando eu voltei a correr, ali já iniciando, né, porque fazia tempo que eu tinha parado, minha pisada tentaram corrigir, e isso me trouxe a temida lesão dos corredores, canelite. E foi luta, foram 2 anos aí tentando, e aí tô aqui de frente para o meu médico, e foi um trabalho multi, né? Quando eu me peguei fazendo fisioterapia, digo, tem alguma coisa errada aqui, ainda essa inflamação ainda precisa ser mexida. Entrei no protocolo de modulação intestinal, e hoje eu trago com propriedade de segurança a minha experiência para os pacientes. Se eu conseguir, tu consegue também. Porque tem que ter essa conscientização, a gente tem que ter esse acolhimento, mas a gente tem que mostrar para eles que a gente não só faz aquilo que gosta, a gente faz o que tem que ser feito, o que é melhor. Ter um sacrifício agora, entrar no exercício físico, procurar um que se identifica, deixar de comer algumas coisas, né, porque o metabolismo já não está ali mais ajudando, ou conviver com essa dor para o resto da vida. Né? Então, sempre tá chamando esse paciente à responsabilidade, para ele não acabar terceirizando uma responsabilidade que é dele para a equipe. Porque eu preparo ali o material, eu tô ali, a qualquer momento, disponibilizo o número do meu celular. Se eu não responder, porque eu tô em um momento de atendimento, mas assim que eu ver, eu te respondo. Às vezes me pega até respondendo no final de semana. Mas eu tô ali com ele, mas ele precisa fazer a parte dele. Ele precisa fazer os exercícios que o físio passa. Ele precisa buscar uma atividade, ele precisa se movimentar. Ele precisa cuidar da alimentação dele em casa, que eu não tô com ele 24 horas. Então, é uma análise de consciência, é constância, porque essa questão de trazer esse hábito para a minha vida, eu tenho que começar e manter. É a manutenção daquilo que eu começo. É o grande ponto. O que você faz quando ninguém está olhando? O que você faz quando está fora do consultório? Né? Porque a criação do hábito faz com que o paciente ele tenha isso como uma busca e entendimento de que isso vai gerar resultado a médio e longo prazo. Mas o nosso paciente ele quer resultado para agora, né? Ele quer uma medicação milagrosa, ele quer numa consulta resolver a vida de anos de dor, ele quer que o fisioterapeuta resolva numa sessão, ele quer que magicamente dê uma pílulazinha e numa pílula venha um colágeno que vai resolver a vida dele. Só que o nosso corpo é tão complexo. Você acha que uma pílula, uma cirurgia apenas, sem todo um preparo de reabilitação, você acha que isso vai ter sucesso? Não vai, é complexo, né? A dor, por definição, é uma experiência sensorial, subjetiva, emocional, desagradável, relacionada a uma lesão real potencial. Ou seja, é complexo, é multifacetário. Então a gente precisa acolher e o paciente tem que estar ciente de que isso tudo influencia. O comportamento dele, o movimento dele, o pensamento dele, o sono dele, a alimentação influenciam no resultado de um procedimento meu, com certeza. E eu concordo na parte, sem ser com questão de procedimento, essa questão de tudo que o Luiz falou de alimentação, de hábito, e o que a Rafa também falou, é que, por exemplo, o intestino, para ele funcionar bem, ele precisa ter um hábito. A gente, todo dia, se você tem um intestino que funciona, ele tem um hábito de funcionar.
Então tem alguns pacientes que ele funciona regularmente num determinado horário, tem outros que funcionam todos os dias, mas não tem horário fixo. Tem paciente que vai funcionar uma vez por semana, tem paciente que me procura funcionando de 14 em 14 dias, que é um transtorno e tudo. E uma coisa que eu tento explicar para ele é a questão da importância da alimentação, que aí a gente tem que eu bato bastante explicando que ele precisa aprender a comer melhor, porque se o intestino dele não está funcionando tão bem, ele não está comendo bem. E outra coisa que a gente falou aqui bastante é a atividade física, porque sem ter atividade física é quase impossível o intestino funcionar todos os dias. Então, se está ali fazendo atividade física, fazendo a corrida, que está ali começando, é importantíssimo. Normalmente, quando eu converso a respeito dessa questão da atividade física, eu falo, preciso que você pratique atividade física todos os dias para o intestino funcionar todos os dias. A gente vai começar, seu intestino não está mal acostumado, não tem o hábito de funcionar, mas a gente vai precisar mudar a alimentação e você vai começar a precisar ter o hábito de praticar atividade física também. Mas eu sempre deixo em aberto. Então eu costumo falar, se você gostar de academia, vai para academia, se gostar de caminhada, pode fazer caminhada, natação, dança, balé. Eu deixo a pessoa, eu falo, não precisa ser nada que você não goste, não é porque o fulano faz uma academia que você tem que fazer. O importante é você fazer alguma atividade física, pode ir pro CrossFit ali e tudo. Não precisa também que seja extenuante, passar a tarde inteira lá, nada. Se você fizer de 30 a 40 minutos para mim, de uma atividade com um ritmo que você consiga suar bastante, porque isso já está me mostrando que está aumentando a frequência cardíaca, já vai me ajudar bastante. Eu tento simplificar o máximo, porque se eu tiver que falar, não, tem que aumentar em tantos % sua frequência cardíaca basal, começa a ficar muito complexo. Então, se a gente começa a falar para o paciente, para quem está nos acompanhando, que ele precisa ficar suado, que a caminhada não é aquela caminhada que vai ficar fofocando com a vizinha ali na praça, que eu preciso que você ande um pouco mais rápido para poder sentir, ficar um pouquinho mais cansado, ofegante, já ajuda. E eu acho que essa questão que a gente já falou um pouquinho de dor aqui, eu acho muito interessante essa questão quando está praticando atividade física, porque, por exemplo, a gente está ali pegando pesado, fazendo musculação, está correndo bastante, está ali no CrossFit. A dor ali naquele momento ou depois do treino é uma dor que às vezes atrapalha, a gente toma um banho mais difícil e tal. Mas depois o bem-estar que a gente sente, você pode no outro dia ainda sentir um pouco a coluna, tal, sentir um pouco os músculos que você trabalhou no dia e tal, no dia anterior. Mas você se torna muito mais disposto. Sim. Então, vem os benefícios, a gente colhe. Então, é muito melhor você sentir a dor da atividade física do que sentir a dor do sedentarismo. Porque no outro dia você vai ter só a dor de novo, você não vai ter benefício nenhum. Exato. Seu intestino não vai funcionar, você não vai ter aquela melhora, aquele bem-estar, porque tem endorfina soltando ali também, né? Melhora a depressão, melhora... E outra coisa, eu sinto, principalmente na minha prática médica, que o paciente que pratica atividade física, os remédios fazem efeito muito melhor. Total. Como é que é para você, Luiz, essa questão, por exemplo, tem a fibromialgia, alguma doença crônica e você vai pedir, por exemplo, vai encaminhar para fazer fisioterapia, vai para o CrossFit e tal. O que você fala para ele? Preciso que você faça porque o remédio vai fazer efeito. Quando eu falo isso para ele, tem paciente que fica incrédulo, mas assim, eu explico, tento mostrar ali, tem às vezes uns vídeos mostrando que a molécula vai ter um carregador de um hormônio que vai ser liberado. O que você tenta explicar para o paciente para deixar ele ciente que é muito importante praticar atividade física? Um ponto fundamental que a gente coloca no livro é o quê? Por que o paciente desenvolveu dor crônica? Existe um conjunto de fatores. Mas todos os fatores eles vão combinando numa alteração na minha maquinaria cerebral. Ao ponto do meu cérebro, que deveria estar me auxiliando nessa jornada dolorosa, está indo contra mim. É um comportamento do cérebro, um status disfuncional. Ele libera pouca serotonina, pouca noradrenalina, pouca dopamina, que deveriam, pouco opioide endógeno, pouca maconha endógena, nosso endocannabinoide. Então, nosso cérebro não está ajudando, ele está colaborando para a percepção de dor. Então, quando você coloca o exercício no meio, o exercício ele vai te dar isso. Ele é o comprimido de antidepressivo diário. Então, o que eu sempre recomendo? Vejam, hoje você iniciou uma medicação que é importante, o antidepressivo, o anticonvulsivante, sim, eles vão atuar nessa maquinaria cerebral. Mas a gente tem que tirar esse remédio uma hora. Você não vai ficar tomando remédio a vida toda. Mas se você não se policiar e fizer a modulação intestinal para que o intestino trabalhe liberando serotonina, dopamina, você fazendo modulação do movimento com exercícios, com reabilitação, para que o exercício também tenha esse fator de hipoalgesia, e você não trabalhando a modulação de pensamento, quando tirar o remédio,
Não tem, cadê a sua poupança de neurotransmissores fundamentais para o controle da dor? Por isso que eu reforço que o paciente ele precisa fazer em paralelo, porque ele vai fazer em paralelo, vai melhorando, eu vou começar a diminuir o remédio, e então a alimentação, o exercício, a atividade física, o sono e o pensamento mais controlado vai fazer com que ele não perceba a retirada do remédio. É uma balança, porque endogenamente nós temos a capacidade de produzir tudo isso, mas pela doença crônica disfuncional, como fibromialgia, como enxaqueca, dor lombar, o meu cérebro se torna disfuncional e eu não consigo produzir isso. Nada como uma maquinária endógena, né? E eu aproveito aqui para puxar uma próxima pergunta. Uma coisa que todos os nossos pacientes quando passam, e isso tem, e olha que quem é o paciente, o principal produto que a gente oferece ao paciente hoje, sem dúvida, quando é um paciente de dor crônica, persistente, que você vê, eu pergunto para ele, o que hoje você deixa de fazer por conta da dor? Isso é o meu norte, porque o número de dor vai variar, mas o que ele está deixando de fazer, o que ele passou a fazer agora depois do tratamento, é formidável. E um ponto que eu coloco sempre no paciente é de que você precisa urgentemente tratar a sua inflamação intestinal. Rafa trouxe pra gente, ela já falou de como é que a gente começa a retirar coisas, a gente tem que tirar alimentações, depois começa a introduzir pré-bióticos, probióticos, aí ela foi pros macronutrientes. Eu queria que tu trouxesse, Rafa. Diferencia pra gente um pouco sobre a importância do pré-biótico e do probiótico nesse paciente, que é tão comum o paciente perguntar, eu tô tomando tal probiótico, mas a gente, pela jornada que a gente desenhou, engraçado que quando o Rafa construiu a jornada de acompanhamento nutricional, foi paralelo ao que eu estava indo no curso em Harvard e ficou muito parecido, porque a gente lá é o que eles fazem também. Então é uma coisa bem interessante, o que a gente vem aplicando aqui, lá eles também fazem. E pelo que eu aprendi lá e com a Rafa, existem passos que fazem sentido, esses passos. Não estão lá porque eu quero prescrever só depois. Não, faz sentido. São então explica pra gente que essas etapas do pré e do probiótico. Primeiro, inicialmente, retirar vários tipos de alimento para a gente ir modulando esse intestino e sentindo ali como é que esse organismo ele vai reagindo. Né? A gente tem a retirada das proteínas de origem animal. Voltando, no quarto dia a gente já volta os ovos, no sexto dia a gente já vai voltar aí os pescados e o frango. E em último, lá no final, depois do 30º dia, a gente volta às carnes vermelhas. Por quê? São proteínas que requer mais esforço desse intestino para serem sintetizadas, para serem absorvidas. E elas vão precisar desses auxiliares, que são as enzimas digestivas e os probióticos. Então, eles vão entrar já no final desse protocolo. Inicialmente, a gente vai colocar aí alguns substratos através de suplementação para manter o sistema imune, porque a retirada ela é muito brusca. A gente vai tirar açúcares, alimentos alergênicos, vai ficar praticamente ali base de vegetais, né? E aí a gente vai devolvendo, a gente vai entrar aí com as raízes, continua sendo uma base vegetal. E aí, para esse paciente não adoecer, não chegar a um quadro de desnutrição, a gente entra com esses suplementos para manter o sistema imune. E aí, lá no final, a gente entra com o probiótico. O que seria esse probiótico? Eu vou devolver, reinocular essas bactérias. Porque, olha, se a gente faz uma limpeza, né, ele não dá, o que está limpando ali não vai dizer, peraí, eu vou só tirar aqui o que não presta e as bactérias boas vão ficar. A gente tem bactérias boas. E aí, quando faz essa varredura, elas também saem de cena. E a gente precisa devolver essas bactérias boas. Através de quê? Dessas cepas de probiótico. E aí, o que é esse pré-biótico? É o que vai alimentar essas bactérias. São organismos vivos e que eles precisam se alimentar. Os pré-bióticos, a gente tem hoje formulações no mercado, mas a gente tem também através da alimentação. Né? Existem alimentos, laticínios,
mel, que vão trazer essa alimentação para essas bactérias. São bactérias benéficas e elas precisam se alimentar de substratos bons, para elas manterem a função dela adequada dentro desse intestino. Então, a diferença é essa. Um são as bactérias e o outro é o que vai alimentar essas bactérias. Existe no mercado também a fusão dos dois. Eu particularmente não recomendo, eu prefiro individualizado para ter um aproveitamento melhor, ter uma biodisponibilidade ali do que eu estou ofertando. Tá? Então, não é nada mais, nada menos do que isso. As enzimas digestivas também vão ter essa função aí de reparação desse epitélio, de devolver esses substratos que vão sintetizar os alimentos, mas também desde o início a gente já vai ter essas enzimas digestivas presentes no que eu coloco ali de alimentação, no abacaxi, né, que a gente tem a bromelina, no mamão que a gente tem a papaina, a gente também tem figo, mas geralmente como é mais difícil, o paciente ele fica ali entre o abacaxi e o mamão, que é mais fácil. Então eu já vou dando essas enzimas digestivas através da alimentação, tá? Mas no final, quando eu vou incluir a carne bovina, eu preciso reforçar essas enzimas. E quando você percebe, o nosso paciente ele vai passando pelos profissionais e é bom que a gente vai vendo os resultados, né? E os pacientes são tudo fofoqueiro, né? Sai falando assim, um para um, a impressão e tal. O que é que você percebe, Bruno? Como esse paciente que começou a estar engajado na dieta, maior comprometimento junto às terapias? E uma segunda pergunta, toda essa modulação intestinal, ela também pode ser feita com manipulações que vocês fazem de fáscias viscerais, né? De que maneira essa manipulação ajuda nesse trânsito intestinal e nessa potencial desbiose? Primeiro ponto para a gente falar de fáscia, a gente precisa entender que a fáscia ela é uma questão mecânica, mas também muito química também. Ela é um transporte químico muito importante, inclusive o sistema imunológico está muito bem presente na fáscia, e a questão de tensões mecânicas também. Ou seja, quando a gente fala de intestino, a gente fala tanto da questão da motilidade, que é o movimento natural, o peristatismo do intestino, como da mobilidade. Ou seja, uma má alimentação, a alimentação que causa as inflamações de baixo grau, fazem com que esse tecido facial ele fique mais restrito, ele fique mais denso, ele tem uma restrição. Então, quando a gente trabalha com a parte facial, principalmente de manipulações ou mobilizações viscerais, é para devolver a questão da mobilidade visceral para que ela tenha o seu movimento, sua motilidade natural controlada também, porque dentro da nossa cavidade abdominal, cada víscera, cada órgão ocupa o seu espaço. Então, quando esse deslizamento facial entre uma víscera e outra também está prejudicado, isso faz com que a motilidade do órgão ou da víscera também esteja prejudicada. Isso, consequentemente, vai acarretar disfunções que nós chamamos de disfunções somáticas, que podem causar, por exemplo, uma dor visceral referida. Aquela inervação sensitiva da víscera provoca uma dor em outra região, principalmente da região dorsal ou outras regiões do corpo onde fazem parte da inervação sensitiva daquela víscera. E aí essas disfunções é quem provocam toda essa desregulação. Por exemplo, a falta de mobilidade do intestino pode afetar a sua motilidade e dificultar a sua absorção de nutrientes. Essa questão abordada agora da dor referida, das migrações das fibras, né? É bem interessante, porque na semiologia, na parte onde o médico está identificando a origem da doença, tudo, a gente, quando tem na parte da nossa formação, a gente começa a aprender a fazer anamnese e exame físico. E aí muitas vezes o aluno nem presta muita atenção nisso, não leva muito a sério, mas, por exemplo, pode ter um paciente que tem dor
no ombro cronicamente e na verdade ele tem problema na vesícula, entendeu? Sim. Aí, Fígado porque, e né, vesícula. fígado, tem alguma... e aí, o que isso tem a ver? Nada, porque as fibras, não necessariamente elas estão localizadas ali, que foi o que foi abordado, porque se a dor for localizada, né, que aí a gente já vai falar uma dor referida, tal, na dor visceral, ela já começa a localizar melhor, mas muitas vezes não deu tempo, não inflamou a tal ponto de estar localizado, porque normalmente vesícula é ali embaixo das costelas, no lado direito, o apêndice ali na fossa ilíaca direita, que é ali perto daquele ossinho que a gente tem na bacia no lado direito. Mas normalmente tem paciente, por exemplo, tem dor, tá no início de uma apendicite, a dor dele é na boca do estômago. Né? Não, mas por quê? Porque a dor ainda não localizou, não inflamou a tal ponto de ficar ali. Por isso que é importante a gente, às vezes, examinar bem o paciente, identificar o que está acontecendo. E muitas vezes a dor que está acontecendo nas costas, alguma coisa, a gente pode ser uma dor de um órgão. Sim. Que às vezes chega para uma sessão de fisioterapia, eu estou com um ombro luxado, estou com algum problema. Você vai, avalia, não tem nada luxado aqui, não tem nada inflamado. Às vezes é uma víscera que tá inflamada. Acho que é por isso que é muito importante a gente ter esse acompanhamento multidisciplinar, que o Luiz conversa tanto, que é muito importante, porque, na verdade, as dores e as doenças, elas não são restritas àquele determinado local. Pode estar acometendo um monte de coisa, né? E tem paciente, por exemplo, nessa questão que a Rafa falou mais cedo, de síndrome de intestino irritável, uma das falas dela. Muitas vezes o paciente com síndrome de intestino irritável tem um monte de coisa, de diarreia ou constipação, às vezes varia, de ansiedade, de insônia, de às vezes ter tempos de mania, e na verdade ele tem uma desregulação hormonal, com disbiose, muitas das vezes associado, que se a gente não tratar com um monte de gente, tipo com um neuro, com um gastro, com um nutricionista, com um fisioterapeuta, estimulando a fazer atividade física, não vai ficar bem. Eu tenho uma paciente que inclusive já foi para o Luiz, que ela me deu muito trabalho, porque ela tinha um monte de sintomas, que eu tive que investigar se não tinha neoplasia, se não tinha câncer de intestino, se ela não tinha doença inflamatória intestinal, porque para a gente poder fechar o diagnóstico de síndrome de intestino irritável, eu tenho que excluir todas as possibilidades de alteração anatômica e de alteração fisiológica mesmo do organismo. Vi que o intestino estava perfeito, não tinha nada no estômago, não tinha nenhuma alteração de intolerância alimentar, e ela tinha uns critérios que a gente utiliza de quantas vezes ela tem as crises de ansiedade e tal, que tem uns critériozinhos que a gente vai conversando ali na anamnese, conversando na própria consulta, ela está respondendo um monte de perguntinha ali, são os critérios que a gente vai pontuando, e aí ela pontuou bastante para síndrome do intestino irritável, e aí eu comecei o tratamento com antidepressivo, estimulação de atividade física, ela já era praticante de atividade física, já fazia parte da seita da Rafa de caminhar, de corrida. Seita não, religião consolidada. E aí ela corria. O problema, nesse caso, Luiz, para eu conseguir controlar um pouco essa síndrome do intestino irritável dela, tive que passar antidepressivo, né, para ela tentar modular. Ela foi para terapia, que ajudou muito. Foi na hora que eu consegui diminuir um pouco. Cara, ela corria demais. Meio que ela estava em exagero, acho que ela estava em mania com aquilo. Tentei conversar com a psicóloga dela, ela falou, tá correndo. Cara, ela corria tipo 30 km todos os dias, era um negócio de louco. Eu falei, cara, essa mulher vai sumir, tá? Não. Aí, sabe o que eu consegui para ela? Gotinhas de cannabis. Cannabis, exato. Porque aí eu tirei um pouco, ela começou a correr menos, porque se eu falasse para ela correr menos, ela quase me batia, que é um negócio de louco aquilo. Ela começou a fazer maratona toda semana, um negócio de outro mundo, que não se pode fazer tanto assim, porque tem todo o organismo dela, mas ela tava, acho que tinha outra questões, sei lá, uma bipolaridade, uma coisa que eu deixei para a psicóloga dela resolver. Mas quando eu comecei com as gotinhas, ela começou a diminuir um pouco a frequência e a rotação. E aí, essa questão da cannabis aqui, a hora que eu tô querendo, que o Luiz gosta tanto. Luiz, quando que você vai indicar cannabis para um paciente que tem dor crônica? Qual que é o perfil? Quando não indicar? Quando indicar? Bem, os estudos mostram cada vez mais que a terapia canabinoide ela mostra evidência para o tratamento tanto de dores, que a gente chama nociplásticas, que é a fibromialgia, a enxaqueca, como dores neuropáticas, dores de, por exemplo, um truno do carpo, uma dor que queima, que arde, uma dor facial, ou mesmo dores nociceptivas, como inflamação do joelho, artrose no joelho. Então, para essas dores poderia ser utilizado. Só que o que os estudos deixam claro também é que a gente só prescreve a terapia canabinoide para um paciente que está
otimizado de um tratamento standard. Porque não existe consenso que coloca a terapia canabinoide como primeira escolha no tratamento da dor crônica. Não. Ela é uma droga adjuvante. Eu devo oferecer o anticonvulsivante, o antidepressivo e na jornada ao longo, entendendo que na dor crônica eu tenho uma dificuldade do meu cérebro de liberar esse minha cannabis endógena, eu modulo o meu receptor de dentro do cérebro com a medicação exógena e faz com que a gente libere essa substância e ele estimula a liberação da serotonina, noradrenalina que estão baixos. Tem uma ação anti-inflamatória, uma ação no sistema também de opioide e na ação no sistema de ansiedade, depressão, sono, fadiga. Então ele acaba sendo uma moeda bem interessante, mas a gente tem que equilibrar a expectativa do paciente e ofertar no momento certo. E o momento certo ainda não é claro. O que os estudos ainda colocam é que ele é adjuvante. Não como primeira linha, mas como uma segunda, terceiro step. Então, resumindo, depois que você pega um paciente com dor crônica, que você já começou com opioides, com os remédios para dor, ele está quase 100%, aí você entra com a cannabis para dar aquele tchan. Se o paciente não tiver melhorado ainda, sim, porque você otimiza e depois começa a desprescrever os outros medicamentos. Nunca seria ela direto, não. Porque tem paciente que pensa, não, quero entrar direto com a cannabis. Ela não é feita para isso, não foi né? Feita, Senão depois porque começa não tem estudos mostrando que ela sozinha tem esse poder. O que mostra que depois você consegue desprescrever as outras medicações e ele pode até ficar só. Mas inicialmente não tem estudos ainda. Pode ser que daqui a anos a gente mude um pouco. E para dor aguda, não tem indicação. Tipo, bater a coluna, cair do cavalo, não vai ser cannabis que a gente vai entrar. Não tem indicação, porque essa via do cannabis não está alterada numa dor aguda. A dor aguda com menos de 3 meses não tem essa conformação, essa disfuncionalidade. Legal, tirei minhas dúvidas aqui de cannabis, porque os meus pacientes têm hora que chega com dor aguda querendo cannabis, porque já tá mais popular, né? Ainda tem o pessoal quem é mais idoso, às vezes fica um pouquinho com preconceito, mas já tem uma galera que acho que já estão batendo muito, né, na tecla, que ajuda bastante. Mas hoje tem uma galera idosa que tá... Os nossos tem. Firme, porque ajuda, melhora aceita demais. Dor no joelho, ótimos resultados. Gente, nesses últimos minutos, a gente deixa espaço para vocês falarem um pouco diretamente com o público sobre a importância. Eu quero que vocês respondessem para o público. Como você vê que o nutricionista, o fisioterapeuta ajuda nessa jornada do paciente contra a dor crônica? E aí eu vou pegar um exemplo de, até hoje, atender um paciente. E quando a gente vai fazer... eu não chamo de recordatório 24 horas, que é uma ferramenta que o nutricionista utiliza, mas o questionário do cardápio usual dele, o que geralmente ele come. E o que a gente pega é assim, pacientes que só fazem 2 refeições por dia. Então, é mais um papel de auxiliar o caminho. Qual é o caminho que eu posso fazer aqui dentro da minha qualidade de vida com a alimentação? É um trabalhinho é um processo, né? Um trabalhinho que eu digo de formiguinha, que é um processo de levar ele a ter uma rotina. A gente precisa de uma rotina e com a alimentação ela não é diferente. Como eu atendo crianças, geralmente a gente diz isso aos pais, né? No treinamento parental. Criança precisa de rotina. E quem é a criança? É o futuro adulto, que ele também precisa dessa rotina. Então, muitas vezes não tem. Ele acha que tem dentro ali daquilo que ele faz, daquilo que ele está proposto a fazer, mas ele tem que dar um passo para uma mudança de vida. E isso não é diferente com a alimentação. Então, vamos cuidar aqui desse caminho. Vamos tentar inserir mais uma refeição, aumentar ali a quantidade de nutrientes, dos macronutrientes que ele precisa dentro daquilo que ele consegue cumprir. Porque também a gente não coloca metas inatingíveis, senão aí vai ser só ladeira abaixo. Então, o que é que a gente consegue fazer aqui? O quanto, eu sempre pergunto na anamnese, o quanto está disposto a mudar? O quanto você está disposto a contribuir com o tratamento? Para já delegar essa responsabilidade para ele. Não é só o que eu vou colocar ali. O papel, pelo papel, não vai fazer nada. Ele tem que colocar em prática. Então, o papel do nutricionista, nesse caminho aí, nessa jornada contra a dor, é mostrar que ele precisa dessa rotina e que esses hábitos vão fazer a diferença. Show. É isso.
E na fisioterapia, como é que você... Na fisioterapia, uma das coisas que mais afeta o paciente com dor é a questão do movimento. Ou seja, o papel do fisioterapeuta é quebrar dos conceitos que o paciente com dor cria na sua mente, que é o medo do movimento, a cinesiofobia. Então, o principal ponto do fisioterapeuta é quebrar esse medo de movimento e mostrar para o paciente que existem caminhos dele se movimentar, caminhos preferenciais para que ele, em primeiro ponto, se torne mais ativo e, segundo ponto, ele faça algum tipo de atividade física ou escolha alguma modalidade esportiva que seja de preferência desse paciente. Tem que ser uma coisa que trabalhe o corpo e também a mente, assim como o espírito também. O paciente ele precisa confiar no processo, ele precisa ter fé, ele precisa ter a sustentabilidade em alguma coisa superior para poder caminhar junto com todos os profissionais dentro dessa jornada, porque assim, nós somos como profissionais auxiliadores, mas quem deve realmente caminhar é o paciente. Nós mostramos o caminho e o paciente quem precisa caminhar. Em determinado ponto a gente vai estar de mão dada com o paciente ali, mas aí quando o paciente atingir o seu objetivo ou a equipe atingir seu objetivo, o paciente já está pronto para caminhar sozinho. Então, a fisioterapia entra dentro desse aspecto de quebrar o medo de se movimentar e o que o paciente coloque na sua cabeça que sem movimento ele não tem uma recuperação. Afinal de contas, a principal coisa que ele quer recuperar é poder se movimentar com qualidade e se movimentar sem dor. Ótimo. Gente, então você que está acompanhando nosso episódio, não deixe de classificar as 5 estrelas, menos que isso eu não aceito, porque foi perfeito o nosso episódio de hoje. Não deixa, claro, de seguir a gente. Estamos no Spotify, estamos no YouTube, estamos no TikTok, @ de médico para paciente, @drluisevero.neurocirurgia, Dr. Daniel Martins, @Rafael Rocha, _Nutri. Bruno Miranda Físio. Legal. Luiz, fala pra gente onde é que o pessoal que está nos vendo pode adquirir o livro. Sim, no link da minha bio vocês podem adquirir o livro que está sendo vendido até nesse período de pré-lançamento. A gente vende dentro do site da Literary Books, que é a quinta maior editora do país. Mas você estando lá presente no lançamento em Recife, dia 17 de outubro, Dia Mundial da Dor, Campina Grande, dia 16 de outubro e Fortaleza, dia 19 de outubro, lá vão ter exemplares para ser vendidos. Então espero todos vocês. Valeu, pessoal. Tudo de bom. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau.